Olá, amigos da TV Nova Luz. É com muita alegria que estamos criando um novo programa para compartilharmos com vocês os ensinamentos de Jesus. Esse programa vai ser composto sempre de 4 pessoas discutindo um assunto de interesse do nosso crescimento moral e espiritual. E nós contamos com vocês. A TV Nova Luz, criada para iluminar os nossos dias, vai apresentar esse programa com o nome Viver e Transformar. Nós vamos cada dia nos tornar melhores junto com vocês. E para isso hoje, no nosso primeiro programa, nós contamos com a Renata Guizar, que é uma professora universitária, professora da UFES, e é também doutora em ciências de computação e trabalha com jovens. A Soninha, que já é a nossa querida amiga da casa, psicóloga, e a Rosália, que é uma mestra em música e está aqui conosco para nós discutirmos um programa muito interessante, que eu achei o nome do programa, que é Pare o Mundo que eu quero descer. Gente, quando é que nós vamos desistir de uma viagem? Quando a gente desiste de uma viagem, digamos que a gente esteja indo aí para a região dos lagos e de repente se arrepende. Esqueci alguma coisa em casa, eu vou ter que parar essa viagem, vou ter que interromper essa viagem. Mas em se tratando de parar o mundo, a coisa fica mais profunda, né, Renata? O que você sente desse para o mundo que eu quero descer? Eu sinto, assim, uma angústia, né? É uma angústia que dá, né? Porque, na verdade, a gente tem visto cada vez mais as pessoas agindo nesse sentido mesmo. E, infelizmente, para tudo, né? E, às vezes, cometem um ato que não tem volta, que é, né, realmente tirar a própria vida. E esse número vem crescendo no nosso país, inclusive no grupo jovem. Isso nos preocupa muito, sabe, Leila? Eu imagino. Porque o número de suicídio no nosso país e no mundo tem crescido muito a partir desse processo da depressão, que mais tarde nós vamos falar. Mas hoje nós vamos focar nessa história de desistir da vida. Porque tem muitas formas de você desistir da vida. Não é só quando você corta os pulsos ou toma... Pula da ponte. Ou pula da ponte, ou toma uma dosagem grande de um medicamento. Não, você desiste da vida de muitas formas. E aí eu queria que a Soninha falasse um pouquinho sobre esse desistir da vida de outras formas. Pois é, né? É porque muitas vezes a gente chega a um estado tal de desespero, né, de desânimo, que você não vê saída para isso. Então, não quero mais esse mundo, não me interessa mais. Você perde o sentido da vida. Exatamente aí o ponto. Quando você não tem um propósito para a sua vida, nada mais interessa. Você aí se isola, né? Às vezes se isola. A escuridão é total. Então, essa perda do sentido da vida, né, que traz a perda da razão. Porque quando você perde o sentido da vida, você para de raciocinar. Não existe mais o quê? Pelo que eu vou viver? Sabe? Como você fez a comparação com a viagem, né? Muitas vezes a gente faz um planejamento para uma viagem. Então, você vai, compra passagem, você já faz a tua programação toda, escolhe a roupa, prepara a tua mala. E é isso que a gente faz enquanto a gente está no mundo espiritual. Uhum. Quando chega no mundo material, quando nós estamos aqui encarnados, aí aquela viagem já não foi tão boa. Aquela expectativa que eu tinha não foi tão grande. E aí eu desisto. Esse ponto da expectativa é muito bom a gente falar. Porque a gente cria uma expectativa em tudo que a gente planeja fazer, né? E você cria uma expectativa e depois se frustra. Não era exatamente isso que eu queria, eu me decepcionei. E o que você acha, Rosália? O que a gente pode fazer quando a gente é frustrado num projeto? Eu acho que muito do que a gente
cria expectativa e mesmo sofrimento, a questão do sofrimento é bem importante a gente frisar isso, 90% dos nossos sofrimentos são em vão, né? Então a gente vai criando uma expectativa, vai sofrendo quando aquelas questões não dão certo, a gente vai vivendo muito de passado, que é depressão, vai vivendo muito de futuro, que é uma ansiedade, estamos muito ansiosos, estamos muito depressivos. E essa questão da expectativa, ela vai influenciar diretamente nesse processo que desencadeia gravemente, né, na questão do suicídio. Eu gosto muito de música e eu lembrei de uma música agora, eu vou dividir com vocês, da Marielza Tiscati, o nome da música é Frestas. E no meio da música ela fala: eu quero ser aquela ponta de esperança, te olhando na escuridão e te pedindo para tentar mais uma vez, né? Nesse momento de grande dor dos nossos companheiros que nos ouvem, que nos assistem, nós estamos aqui para ser aquela ponta de esperança. É muito interessante. Antes de você começar a cantar, eu queria frisar essa questão da ponte de esperança. Porque a doutrina espírita tem sido para nós essa ponte, essa mão que nos é oferecida na vida. Uhum. E a questão do título também, Frestas, né? Frestas. Frestas é quando você está realmente num processo de muita escuridão e pelas frestas entra aquela luz. Muito bonita a mensagem da música. Depois a gente vai discutir mais um pouquinho. Então vamos lá. Só não vai desistir de amar, né? Pois é, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento de muitos desafios. E essas pessoas que desistem da vida, existe muita forma de desistir da vida. Você, às vezes, desiste quando não se arruma, quando se sente feia, quando se sente gorda, quando se sente desprezado por um companheiro, quando é rejeitado no seu processo de trabalho. Então, nós precisamos entender, como disse a Soninha, o sentido dessa existência. O que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui e por que vale a pena viver. Nem que seja pelas frestas, né? Leila, deixa eu falar um pouquinho, que eu fiquei muito assim empolgada com o que a Rosália falou ali minutos atrás, né? E me vieram coisas que eu acho que são importantes pontuar. Uhum. Uma coisa é o que ela falou assim, o sofrimento que a gente cria, né? Que a gente cria e fica vivendo aquele sofrimento.
E os espíritos, eles nos dizem, né, que apesar da gente ficar procurando, às vezes, assim, eu estou passando isso por uma causa na vida passada, né? Os espíritos nos dizem que 90% dos nossos sofrimentos são resultado de escolhas feitas nesta vida. Isso é muito importante da gente considerar. Muito importante. Porque a gente escolhe todo dia. É verdade, é verdade. E a gente, né, sofre, às vezes, a gente provoca o sofrimento pelas próprias imperfeições da alma. Você está sofrendo uma coisa desnecessária, como você falou, pelas paixões que a gente traz. Né? Pelas paixões que a gente traz, se sentindo inferior ao outro, se sentindo menor, com menos valia, né, Soninha? A grande questão é como é que a gente sai disso. Porque entrar nisso é muito fácil. Né? Então, de repente, pode parecer assim, mas falar é fácil. Realmente, falar é fácil. Mas se a gente pensar na pessoa que agora está lá do outro lado, pensando em desistir da vida, e vamos falar o nome suicídio mesmo, porque os próprios estudiosos da questão, eles nos incentivam a falar sobre isso, não esconder para debaixo do tapete, né? Como é que é fazer isso? Né? Então a gente precisa, e aí por isso que é interessante que o nome do programa né, que é Pare o Mundo. Viver e Transformar. Isso, e o de hoje, Pare o Mundo que eu quero descer ou não, e o que a gente tem aqui mais para dar são alternativas de não descer desse mundo. Claro. Porque este aqui é o verdadeiro presente de Deus para todos nós. É verdade. Eu li um livro que dizia... o maior investimento que Deus faz no homem é a vida. Né? E mesmo assim, quando a gente desiste e não dá valor, não valoriza esse investimento, mesmo assim, ele ainda nos acolhe. Existe, né, no mundo espiritual, o Hospital Maria de Nazaré, nas servas de Maria, que tomam conta, né, que acolhem todos os sofredores, e aí a gente vem para cá de volta e muitas vezes cai novamente. Né? Então a importância é a gente de repente pensar que você que está aí, né, que está pensando isso, precisa procurar uma ajuda. Você não está vendo talvez a solução, porque como eu falei no início, esse sentido da vida quando a gente não tem, tudo fica escuro, mas escuridão é apenas ausência de luz. Então, de repente, meu amigo, você não está vendo a fresta, você não está conseguindo, sozinho, encontrar a luz. Então, é importante procurar ajuda. É verdade, Soninha. E essa ajuda profissional, só para completar, ajuda profissional, ajuda de um amigo. E amigo, às vezes, diz para você assim, liga não, isso vai passar. Porque, coitado, ele não sabe a dor que está dentro de você, só você que sabe. Mas ela não precisa ser sua. Muitas vezes você não precisa passar por essa dor, porque o sofrimento, ele tem um propósito. É verdade. Né? É verdade. A dor tem um propósito. O sofrimento é a maneira como a gente reage a essa dor. É verdade, meus irmãos. O que a Soninha está lembrando aqui é que você que está passando por esse processo, digamos que está muito triste com a sua própria vida, está pensando em desistir, em sair da vida, o primeiro ponto fundamental é que ninguém destrói a vida. Deus nos fez imortais. Isso é um ponto fundamental que a gente não pode esquecer. Nós somos imortais. O que a gente pode fazer contra nós mesmos é devolver o corpo à terra. A gente, através do suicídio, você põe o seu corpo para ser devolvido. Todos os seus átomos vão ser renovados em novos corpos. Porque nada se perde, né? Mas a sua alma imortal, você não tem como destruir. A alma imortal é lei divina. Então, se você pratica este ato contra você mesmo, você vai continuar existindo, e como a nossa irmã falou, existem muitas colônias na dimensão espiritual que vai lhe recolher. Mas não vale a pena. Porque vale a pena é a gente enfrentar os desafios da Terra, né, Rosália? Porque, na verdade, é só a dor que vai mudar de lugar, né? É verdade. É a grande questão que a gente deveria, né, deixar assim bem frisado essa tarde, é que a dor é que vai mudar de lugar, né? Porque o nosso corpo vai ficar aqui. Mas é bem interessante também a gente começar a pensar
em quem não acredita que a vida não tem fim. Porque nós estamos falando aqui para quem teoricamente assiste ao programa acredita e acredita na vida que a após vida a não... morte, Mas né? e como que a gente vai... Vou lançar essa pergunta para vocês me ajudarem. Como ajudar a quem não acredita? Eu vejo, em primeiro lugar, né, gostei muito da fala da Soninha, quando ela falou assim, que a gente precisa falar da solução. Né? E aí eu acho que existem questões práticas mesmo, né, que são escolhas que a gente deve fazer, ou que a gente pode fazer, digamos, né, que se a escolha é de cada um, né, e que pode ajudar. Então, por exemplo, uma coisa que me ajuda é técnica de substituição do pensamento. Uma coisa bem prática. Muitas vezes eu também acordo, me olho no espelho e falo assim, cara, tô acabada. Tô acabada, minha fase já foi, agora eu estou envelhecendo, né? E aí depois eu lembro da substituição do pensamento. Então o que eu faço comigo mesmo? Eu olho de novo e falo assim, tô nada. Tô bonita pra caramba. Né? Ainda tô dando um caldo. Então, por quê? Porque é uma forma, isso é uma coisa ativa que a gente pode fazer para mudar toda a vibração ao nosso redor. Isso mesmo, Renata. A Renata lembrou de um ponto, o segundo ponto importantíssimo. O primeiro é a certeza de que a gente não vai poder morrer. Isso daí, mesmo que os nossos irmãos materialistas acham que vai virar uma florzinha no cemitério, ou seu corpo vai ser diluído e acabou, não tem muito sentido essa história de que a gente só tem uma vida, uma existência. Aliás, o Espiritismo diz, nós só temos uma vida e múltiplas existências, né? A nossa vida é única. Fomos criados por Deus, simples e ignorante, aquela história toda. A gente só tem uma vida e múltiplas existências. Se nessa existência nós não estamos bem com a gente mesmo, como a Renata falou, e alimentando esse nível de pensamento negativo, esse é um ponto fundamental, porque o pensamento atrai pensamentos semelhantes, atrai energia. Pensar é pura energia. Se a gente fica alimentando esses pensamentos, minha vida não vale nada, o que eu estou fazendo aqui, nada na minha vida dá certo, né? Esse tipo de pensamento faz com que a gente entre num outro processo de autodestruição. Isso mesmo. Talvez eu perguntaria agora para essas pessoas que não acreditam no mundo espiritual, só acreditam no que existe aqui agora, se elas têm alguém que elas amam de verdade ou alguma coisa que elas amam de verdade. Porque seja material, né? Eu posso amar o meu filho, a minha mãe, o meu vizinho, eu posso amar a minha casa, o meu carro, eu posso amar alguma coisa. Primeiro é procurar esse amor, se existe esse amor. Se me responder, não tenho nada, não amo ninguém, aí eu faço a pergunta novamente. Pensa, não existe mesmo? Porque é impossível, você pode não saber, mas é impossível você não gostar, pelo menos do seu travesseiro da sua cama, se você já está naquele estado de não querer levantar da cama. Então você gosta dela, porque senão você levantaria e ir embora para fazer outra coisa. Então, se é importante viver por esse amor, por essa causa que você tem aí como seu amor, né? Não vou morrer para reviver no mundo espiritual, porque isso não existe. Mas e aqui, o que eu estou fazendo? Eu já estou morto. E aí você olha para o lado e vê que você está morto, vivo. É verdade. Morto em vida. Lembrando que assim, acho sempre importante pontuar, né? Lembrando que, independente de rótulos, o que diz sobre nós mesmos, né, são as atitudes. Então, eu conheço muita gente que realmente não acredita em nada. Só que são pessoas extremamente éticas e morais. Então, às vezes até questiono, falo assim, mas então por que você faz o bem? Já que você diz que a vida é curta, não tem outra vida depois, né? Então por quê? E a pessoa fala por causa do amor, igual ela falou.
Porque eu amo o mundo, eu amo a pessoa, eu amo os objetos, qualquer coisa. Não, e eu estava pensando aqui, porque durante muito tempo a gente, quando tratou de suicídio nas nossas casas espíritas, a gente sempre fala, né, do Vale dos Suicidas, de como que é complicado, como são relações complexas. Talvez isso provoque também o medo, né? Em alguns, uma desistência por medo, mas em outros vai provocar a afirmativa de que não tem como piorar, porque é ausência de sentido mesmo. Né? Então, para esses, é importante a gente falar que não tem como piorar, mas tem como melhorar. É verdade. Tem muito que melhorar. Então, acredito que essa técnica que você sugeriu é uma técnica boa, né? De você realmente mudar. Se alguém chegar com algum pensamento negativo, uma vontade, né? Enfim, de acabar com a própria vida, chama para tomar um sorvete, tira daquele pensamento, né? Conversa coisas saudáveis. Que muitas vezes isso tem que ser feito pela via da disciplina. Porque às vezes a gente não está passando pensamento positivo nenhum. Só que eu escrevo assim e ponho assim, ó, lembra do pensamento positivo. Lembra, eu ponho lá. Que aí eu mesma recorro a essa técnica, sabe? Eu faço por disciplina, não porque eu estou pensando coisa positiva. Não, eu falo assim, ó, lembra que quando tem pensamento negativo, a gente tem que substituir? Então, eu vou pensar alguma coisa agora que vai substituir. Isso, e são mantras que a gente vai criando e que, quando a gente vai estudando até a história dos espíritas, não só do espiritismo, a gente vê como esse exercício, né? Por exemplo, Chico Xavier, né? A sugestão de Maria Ele, que é o isso também passa. Né? Diante de uma tristeza muito grande, isso também passa. Diante de uma alegria efusiva, isso também passa. Tudo passa. Tudo passa. Né? Então, essa certeza de que todas as sensações que a gente tem enquanto corpos que nós estamos agora são passageiras, vão estimular em nós uma busca de sentidos positivos. Né? É verdade. Rapidamente falar. O mais interessante também é pensar que a gente está vendo do ponto de vista daquela pessoa que está querendo desistir da vida nesse momento, né? Mas se de tudo ela não consegue perceber nada disso que nós falamos aqui, daqueles que estão ao seu redor, prestar atenção. Porque pesquisas e os estudiosos nos dizem que quem quer se suicidar, ele fala do suicídio. A gente às vezes não dá conta. Fala, não quero mais essa vida, não aguento mais isso, quero sair daqui. E a gente fica achando que a pessoa é aquela pessoa que só reclama. Dê ouvido para isso, entendeu? Se você não conseguir falar disso, existem até perguntas que você pode falar diretamente. Você está pensando mesmo em sair do mundo? Você está pensando em se suicidar? Mas se não dá conta, você passa, encaminha, procura ajuda para você. Porque é o teu amigo, é o teu irmão que está ali. Né? Então é bom lembrar. É verdade, meus irmãos. O que a Soninha está lembrando é que a gente tem que observar mais as pessoas do nosso contato, as pessoas que a gente ama. Tem até um livro do Dr. Léo Buscaglia, que ele escreveu um livro chamado Amor, em que ele ficou muito revoltado consigo mesmo, porque um dos seus alunos suicidou. E ele falou, gente, onde é que eu estava com a minha cabeça? Eu estava tão preocupado em ensinar biologia, geografia, não sei qual é a cadeira dele, que eu não percebi que essa criança, esse rapaz de 17 anos, estava desistindo da vida. Como que eu não percebi isso? Então, a gente que tem vivências com jovens, né, o caso da Renata, a gente tem que observar qual tem sido a retórica dele, como diz a Soninha, como ele está, se ele é sempre pessimista, se ele está com esse olhar perdido, se ele está com esse olhar cansado ou revoltado, e a gente deixar, ou então ser aquela mão, né? Que possa... E aqui no Brasil, o suicídio está aumentando muito nos idosos com mais de 70 anos. Sim, porque o isolamento é uma das causas. E na zona oeste do Rio, o índice de suicídio é maior entre meninos entre 14 e 17 anos. E a causa do suicídio está muito relacionada à questão de desilusões amorosas. Então, assim, a gente também abre essa discussão assim, para pensar um pouquinho como que a gente está tratando os nossos meninos. É verdade. Porque a gente tem falado muito sobre remédios, mas a gente tem falado muito pouco sobre prevenção, né? E os meninos podem sentir dor, sim. Os meninos podem sofrer por amor, sim. Né? Os meninos podem chorar, sim.
A gente tem que começar a romper um pouquinho com a nossa cultura. Com essas crenças erradas exatamente, do passado, de que a gente né? não pode sentir dor, a gente pode sentir dor. A gente não só pode sentir dor, como a gente deve conversar sobre as nossas dores. Por isso que a gente tem que trazer a questão, né, da reunião pública no centro, do passe, das conversas terapêuticas profissionais, das ligações para o Centro de Valorização da Vida, que agora são gratuitas em todo o Brasil. 188. E você está falando nisso, estou me lembrando da minha própria mocidade. Quando eu terminei com meu primeiro namorado, até a cor do dia ficou diferente. Você vê como que você somatiza. Se não sou de uma estrutura religiosa forte, eu ia achar que era o fim da vida. Exatamente. Por conta de um namoradinho. Então, né? eu acho que também a gente pode, como terapia, usar a música. Sim. Né? Que aí eu acho que você pode falar melhor que eu, sabe? A música. E hoje a gente tem uma gama de músicas espíritas de qualidade, sabe? São lindos. Grupos, lá no Espírito Santo tem vários. Tem um Som, tem o Grupo Bem, tem o Amadeu, tem vários. Mas eu acho que no Brasil inteiro tem vários, né? E aproveitar, e não só a música espírita, a música de cantores nacionais, né, que falam de dor, que às vezes também falam de como superaram a dor. Exatamente. Eu acho que isso tudo é importante. E a gente tem que falar de soluções mesmo, afetivas e efetivas. Vocês já viram alguém perto da cachoeira triste? Ou na praia? Não. Né? Ou, né, com um amigo jogando um futebol? A gente tem que começar a procurar também respostas assim ao nosso redor, na natureza mesmo, né? Nossa, que falou tudo. E evitar um pouco o álcool também, né? Que uma das questões problemáticas é o excesso de álcool que essa turma jovem está começando muito cedo, né? E o álcool te tira um pouquinho também do seu equilíbrio emocional e que a gente tem que orientar os nossos jovens com relação a isso. Exatamente. Agora, Rosália, não tem uma música que você possa cantar para nós, para trazer uma alegria para o jovem que nos ouve, falar que vale a pena viver? O jovem de todas as idades. O jovem de todas as idades, né? Tem uma música que é do Grupo Bem, que fala sobre os dois lados da mesma viagem. Ah, sim, essa é linda. Eu vou cantar junto, então. Pode cantar. Vamos cantar. Eu abro os olhos, o que será que aconteceu? Pessoas ao redor de alguém, e esse alguém sou eu. Às vezes é difícil entender essa chegada. A bagagem pode estar um tanto leve ou pesada. São diversas estações, apesar de um destino. E de hoje ao infinito, muitas vezes eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar as promessas que eu fiz. É hora de enfrentar. Pessoas vêm e vão, observa a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. E a vida é feita assim, de partidas e chegadas. Hoje sei que estou aqui, mas em breve eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir,
cada dia um passo a mais. Eu vou voltar, recomeçar, amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Muito bonito, lindo. Então, meus irmãos, está vendo que viver vale a pena? Nós falamos de vários pontos importantíssimos, a certeza na continuidade da vida. Nós vimos que importante é ter o pensamento positivo, né? Manter a mente arejada. Emmanuel, no livro Roteiro, ele fala uma coisa importantíssima que eu trago como meu, assim, minha frase chefe, que ele diz assim: quando um pensamento teima em se fixar, examine esse pensamento, porque você pode estar sob a influência de espíritos que se comprazem ainda com a dor. Às vezes você está pensando uma coisa ruim, você fala, sai pensamento, não quero pensar nisso. O pensamento volta. E você manda o pensamento embora e o pensamento volta. Todos nós temos isso. Então, Emmanuel diz assim, presta atenção nesse pensamento que teima em se fixar. Porque se ele teima em se fixar, é que você está sob a influência de espíritos que desejam a sua queda. Coisas do passado, claro. Aí você pode dizer assim, mas o materialista não acredita nisso, né? Mas mesmo não acreditando, nós temos... Outro dia eu conversando com a minha neta, que a minha neta mora no México, ela falou assim para mim, vó, eu chego lá, parece que eu sou outra pessoa, eu visto outra roupagem. Eu falei, minha filha, nós somos muitos, nós somos um condomínio espiritual. Onde quer que a gente vá, a gente tem um personagem diferente nos movimentando. Porque você é mãe, você é irmão, você é filha, você tem várias personas dentro de você. E considerando, ainda que eu fosse materialista, que eu não acreditasse em espíritos, em outras vidas, nós temos personagens que são os nossos ancestrais, que estão dentro do nosso psiquismo. E esses personagens voltam. Né, Soninha? Então, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria falar do nosso e-mail. Se vocês quiserem falar conosco nesse processo, trazer sugestões, críticas, que vai ser muito bem-vindo, o nosso programa tem um e-mail, é pgmviveretransformar@gmail.com. Repetindo, pgm Viver e Transformar, que é o nome do programa, tudo junto, @gmail.com. Então vamos finalizar. Renatinha, dá sua mensagem final, olha lá para a câmera, fala para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer, né, expressar minha gratidão mesmo de estar aqui e de compartilhar com vocês um pouquinho de mim. E é isso. Quem sabe uma próxima chance. Uma próxima chance. Muito obrigada, meus amigos. Trabalha com jovens, é jovem, né? Numa próxima poderá trazer mais contribuição. Eu também sou jovem há mais tempo do que ela, mas eu sou jovem. Eu também quero agradecer muito por estar aqui com vocês e dizer que nós estamos todos juntos neste mundo. Não há alma sozinha. Um beijo grande. Rosália? Também gostaria de agradecer nesse momento de aprendizagem e dizer para você que está nos assistindo, que está com essas ideias, né, negativas, para que você não desista. Não desista mesmo, porque há muitas oportunidades da gente ser feliz. E essas oportunidades, elas podem começar agora. Não desista. É verdade, meus irmãos. Então, até a próxima, se Deus quiser.